palavra de Deus está cheia de histórias de pessoas comuns que passaram por falhas graves, mas que receberam de Deus a graça de um recomeço poderoso. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, o terceiro dia da série que nos prepara para consagrar 2026 como o ano do recomeço. Fica comigo nos próximos minutos. Vamos olhar para exemplos bíblicos que vão encher o nosso coração de esperança. E eu tenho certeza de que você vai se identificar com pelo menos um deles e sair daqui encorajado para apresentar as suas áreas ao Senhor no próximo domingo. Nos dois primeiros dias falamos que Deus ele está fazendo coisa nova e que precisamos identificar com clareza as áreas que Ele quer recomeçar. Hoje nós vamos ver que não importa quão grande tenha sido o erro, ou até mesmo quão profunda a queda, ou quão longa a temporada de fracasso, o nosso Deus é especialista em recomeços. Ele não descarta ninguém por causa do passado, pelo contrário, Ele transforma falhas em plataformas para algo novo. Um dos exemplos mais fortes é o de Abraão. Deus, ele chama Abraão para ser pai de nações e promete uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas Abraão, com medo, irmãos, ele mente duas vezes dizendo que Sara era sua irmã. Gênesis capítulo 12 e também o capítulo 20, ele falha feio na confiança em Deus. Depois, impaciente com a promessa, ele aceita o conselho de Sara e tem um filho com Agar, chamado Ismael, criando um conflito que dura até hoje. Nós poderíamos pensar, pronto, Abraão perdeu a bênção, mas não é isso que acontece. Em Gênesis capítulo 17, quando Abraão já tinha 99 anos, Deus aparece novamente para ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Observe que Deus, ele reafirma a aliança com Abraão, muda o nome dele de Abrão para Abraão, pai de multidões. Deus, ele recomeça exatamente onde Abraão havia falhado, na promessa da descendência. E aí, todos nós conhecemos, nasce Isaac. Observe que o recomeço de Deus não ignora o erro, mas supera com graça. Outro exemplo que eu gosto muito de citar é o de Davi, escolhido por Deus como o homem segundo o seu coração. Davi, mesmo assim, ele comete um adultério com Betseba e manda matar Urias para tentar encobrir o pecado. 2 Samuel capítulo 11. É uma das quedas mais graves da Bíblia. Davi, ele abusa do poder, ele quebra vários mandamentos de uma única vez, mas quando confrontado pelo profeta Natã, ele poderia ter se justificado, né? Mas o que acontece é totalmente o contrário. Ele confessa no Salmo 51, pequei contra ti somente, e Deus o perdoa. Sim, há consequências, a criança morre, há problemas na família, mas Deus, ele não retira o trono da linhagem de Davi. Pelo contrário, Salomão, filho do relacionamento com Betseba, torna-se o próximo rei e constrói o templo de Deus. Deus, ele recomeça a história de Davi e transforma até a área da falha em parte do plano redentor. Observe que Jesus, ele nasce da linhagem do rei Davi, fruto de um recomeço após o maior escândalo. Eu creio que muitas pessoas vão escrever no papel áreas de falhas morais, relacionais ou até mesmo éticas. E o que o inimigo quer é que você pense que Deus não vai mais te usar. Mas observe, a história de Davi mostra que Deus, ele restaura e ainda usa. Um terceiro exemplo poderoso é o de Pedro, que nós já mencionamos ontem. Ele nega Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Ele jura que não conhece o Mestre. Mas depois da ressurreição, Pedro, ele volta a pescar. Parece que quer voltar à vida antiga, mas Jesus vai atrás dele. Em João capítulo 21, faz uma fogueira na praia, lembrando a fogueira onde Pedro negou e pergunta 3 vezes se ele o ama. E 3 vezes o comissiona para apacentar as ovelhas. Jesus, ele recomeça o ministério de Pedro exatamente na área da negação, o amor e a liderança. E
Pedro se torna a coluna da igreja primitiva. Prega no Pentecoste e milhares de vidas se convertem. Observe que o recomeço foi tão completo que Pedro morre como um mártir por Jesus, o mesmo que havia negado. Há também Jonas. Deus o chama para pregar em Nínive e ele foge, desobedece, acaba no ventre do peixe e depois de orar, Deus faz com que o peixe o vomite ele ali na praia e dá a mesma ordem: levanta-te e vai a Nínive. Jonas obedece, prega e a cidade inteira se arrepende. O maior avivamento do Antigo Testamento. Observe que Deus ele recomeça com Jonas depois da desobediência grave. E o que é dizer de Paulo, por exemplo, antes chamado Saulo, perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão, mas em Atos 9, no caminho de Damasco, Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o transforma no maior apóstolo do Novo Testamento. Paulo escreve metade do Novo Testamento e leva o Evangelho aos gentios. Observe que Deus ele recomeça com ele de forma tão radical que o passado de perseguidor vira testemunho. A verdade é que essas histórias mostram um padrão. Deus ele não escolhe pessoas perfeitas para recomeçar com elas. Ele escolhe pessoas que reconhecem a falha e se arrependem e se colocam disponíveis novamente. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo declara: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Isso não é só para a conversão inicial, é para cada área que entregamos ao Senhor. Por isso, o ato do próximo domingo é tão importante. Quando você trouxer o papel com as áreas, inclusive aquelas que você caiu feio, e participar da oferta especial de consagração, você estará dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu creio na tua graça que recomeça. Essa oferta não compra o recomeço, mas expressa prioridade. Como em Ageu capítulo 2, versos 18 e 19, quando o povo recomeça a reconstruir o templo e oferece com obediência, Deus diz: desde este dia vos abençoarei. Deus honra quando colocamos Ele em primeiro lugar, mesmo depois de falhas. Eu creio que 2026 vai ser marcado por histórias como essas na nossa igreja. Pessoas que falharam no casamento vão ver restauração. Quem errou nas finanças vai ver ordem nova. E quem negou a fé em momentos difíceis vai ver fervor novamente. Porque o nosso Deus é Deus de recomeço. O convite de hoje é: não tenha vergonha de escrever a área mais dolorosa. Deus já sabe. E Ele só espera que você entregue. Amanhã nós vamos falar sobre como manter o recomeço ao longo do ano todo, para que 2026 não seja só um início, mas uma jornada sustentável. Que o Senhor te abençoe e te encha de esperança hoje com essas histórias. Nada está perdido quando está nas mãos de Deus. Te espero amanhã, em nome de Jesus.